Você já sonhou em construir algo do nada? Em transformar uma ideia em um império? Em desafiar as probabilidades e reescrever sua própria história? Hoje, vamos mergulhar nas vidas extraordinárias de homens que fizeram exatamente isso. Homens que começaram do zero e, contra todas as expectativas, se tornaram milionários. Suas histórias não são apenas sobre riqueza, mas sobre resiliência, visão e a crença inabalável no poder do espírito humano. E quem melhor para nos guiar nessa jornada do que o mestre da filosofia do sucesso, Napoleon Hill? Ele dedicou sua vida a estudar os segredos dos homens mais bem-sucedidos de sua época, revelando que a riqueza não é um acaso, mas o resultado de princípios testados e comprovados. A história de Napoleon Hill é, por si só, uma inspiração. Nascido em uma família humilde nas montanhas da Virgínia, ele não tinha nada além de um desejo ardente de entender o sucesso. Sua grande oportunidade surgiu ao entrevistar Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos do mundo. Carnegie desafiou Hill a passar 20 anos de sua vida entrevistando os maiores líderes e empreendedores da América, para destilar seus segredos em uma filosofia que qualquer pessoa pudesse usar. E Hill aceitou o desafio. Ele entrevistou gigantes como Henry Ford, Thomas Edison, Alexander Graham Bell e muitos outros. O resultado? Pense e Enriqueça, um livro que se tornou um farol para milhões, revelando que a mentalidade, o propósito definido e a persistência são os verdadeiros alicerces de qualquer fortuna. Hoje, vamos ver como esses princípios se manifestaram na vida de alguns dos 300 homens que Hill estudou, e em outros que, inspirados por ele, também alcançaram o topo. Imagine a Detroit do início do século XX. Carros eram um luxo para poucos, mas um homem, um mecânico autodidata chamado Henry Ford, tinha uma visão ousada: colocar um carro na garagem de cada família americana. Ford enfrentou fracasso após fracasso. Suas primeiras empresas faliram. Investidores o abandonaram. Muitos o consideravam um excêntrico, um sonhador impraticável. Mas Ford tinha uma persistência inabalável, uma paixão quase obsessiva por sua visão. Ele acreditava que, se pudesse produzir carros de forma eficiente e a um preço acessível, o mundo mudaria. Ele aprimorou a linha de montagem, um sistema revolucionário que transformou a produção em massa. Reduziu o tempo de montagem de um carro de mais de 12 horas para apenas 93 minutos. E o preço? Ele o diminuiu drasticamente, tornando o modelo T acessível à classe média. A riqueza de Ford foi uma consequência de sua obstinação e genialidade em inovar, sempre com um propósito claro: democratizar o transporte. Ele não apenas criou uma fortuna, ele mudou o mundo. Agora, vamos conhecer um homem cuja história nos ensina que nunca é tarde para começar, e que a idade é apenas um número quando se tem uma visão ardente. Harlan Sanders, o lendário Colonel Sanders, teve uma vida difícil. Trabalhou como maquinista de trem, bombeiro, fazendeiro, operador de balsa. Fracassou em muitos empreendimentos. Quando chegou aos 65 anos, a maioria das pessoas estaria pensando em se aposentar. Mas Sanders tinha algo mais em mente. Ele tinha uma receita secreta de frango frito e uma paixão por alimentar as pessoas. Com apenas $105 do seu primeiro cheque de seguro social, ele começou a viajar de carro pelo país, oferecendo sua receita para donos de restaurantes. Ele dormia no banco de trás do carro. Foi rejeitado inúmeras vezes, mas nunca desistiu. Sua crença em seu produto era inabalável. Finalmente, um restaurante aceitou sua proposta, e o resto é história. Aos 74 anos, ele vendeu sua empresa por milhões. A história do Colonel Sanders é um testemunho
do poder da crença em si mesmo e da ideia de que o sucesso pode florescer em qualquer idade, desde que a paixão e a persistência estejam presentes. Voltamos no tempo para encontrar outro titã, um homem que democratizou a fotografia e nos deu a capacidade de registrar nossos momentos mais preciosos. George Eastman, o fundador da Kodak. Eastman não era um orador carismático como alguns de seus contemporâneos. Ele era um inventor tranquilo, um visionário, com uma mente focada na inovação. No século XIX, tirar fotos era um processo complicado e caro, restrito a fotógrafos profissionais. Eastman sonhava em tornar a fotografia acessível a todos. Ele revolucionou a indústria com a invenção do filme em rolo, substituindo as pesadas placas de vidro. Depois veio a câmera Kodak, com o slogan: "Você aperta o botão, nós fazemos o resto". De repente, qualquer pessoa podia ser um fotógrafo. Eastman não apenas criou um produto, ele criou uma nova forma de arte, uma nova maneira de ver o mundo e de se conectar com memórias. Sua fortuna foi construída sobre a ideia de simplicidade, acessibilidade e a crença de que todos deveriam ter o poder de capturar a vida. O que podemos aprender com Henry Ford, Colonel Sanders, George Eastman e os incontáveis outros que superaram a adversidade? Para alcançar o sucesso, a resposta reside nos princípios atemporais que Napoleão Hill tão diligentemente documentou. Primeiro, o desejo ardente. Todos eles tinham um desejo intenso e inabalável de alcançar seus objetivos. Não era um mero "eu gostaria", mas um "eu farei". Segundo, o propósito definido. Eles sabiam exatamente o que queriam e traçaram um plano para conseguir. Não divagavam, não se deixavam desviar. Terceiro, a persistência. Falharam, caíram, foram ridicularizados, mas se levantaram novamente, mais fortes e mais determinados. A persistência é o combustível que transforma o desejo em realidade. E, por fim, a fé inabalável. Fé em si mesmos, em suas ideias e na capacidade de superar qualquer obstáculo. Essas não são apenas histórias de homens que ficaram ricos. São histórias de homens que sonharam grande, trabalharam incansavelmente e se recusaram a desistir. Eles nos mostram que o caminho de zero a milionário não é uma loteria, mas uma jornada pavimentada com suor, estratégia e, acima de tudo, uma mente que se recusa a ser derrotada. Qual é o seu sonho ardente? Qual é o seu propósito definido? Acredite em si mesmo. Persista e, como Napoleão Hill nos ensinou, o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. A sua jornada começa agora. Inscreva-se, deixa um like e ativa o sininho para mais vídeos. Compartilha para outras pessoas ter abundância e prosperará.